E agora vamos ouvir a nossa simpática Assembleia. Volto a pedir perguntas cirúrgicas. Se alguém quiser fazer uma intervenção de fundo, vem aqui depois no fim, dá-me um nome e a gente nas próximas jornadas vamos incluí-lo aqui nos painéis. Perguntas cirúrgicas aqui para a mesa. Sim, senhor, temos ali uma ilustre participante ali na extrema-direita, sem conotações políticas, como é evidente. Extrema-direita. Direita. Ora está. Olá, boa tarde. A minha questão vem no sentido que uma das propostas que é feita, nomeadamente em relação à renovação de autorizações por investimento, é a obrigação que todos os imóveis tenham sido adquiridos ao abrigo desse programa sejam postos para arrendamento habitacional. No entanto, há muitos imóveis que foram adquiridos com outros fins, em que na propriedade horizontal, quando foi atribuído esse imóvel, tinha serviços, comércio. Como é que vem esta obrigatoriedade por lei de arrendamento para a habitação, quando na própria propriedade horizontal o fim do imóvel não é habitação? Obrigada. Muito bem, vamos juntar 2 ou 3 perguntas e respondemos depois a tudo por junto. Muito boa tarde. Eu tenho aqui uma dúvida, que é a questão relativamente ao que se propõe de medir os consumos de água, de luz, eventualmente de gás, para determinar se o imóvel está devoluto ou não. Tem-se falado muito na comunicação social sobre os metadados e questiona-se se os metadados, se a utilização dos metadados pode ser utilizada ou não para crimes de sangue, nomeadamente homicídio. Fala-se muito sobre a proteção dos dados pessoais, sobre o RGPD, e eu pergunto que intermissão é esta na vida privada das pessoas de determinar se elas, por exemplo, têm hábitos de higiene, se tomam banho, se ligam a eletricidade, se gastam gás. Quer dizer, para crimes de sangue, que são os mais gravosos previstos pelo Código Penal, intrometermos na vida privada das pessoas não é admissível. Proteção de dados. No entanto, para determinação se um imóvel é devoluto ou não é, ou está habitado, já nos podemos intrometer na vida privada e nos hábitos de higiene das pessoas, que pode ser considerado dados sensíveis, determinando a sua condição socioeconómica. Portanto, eu acho que isto é aqui uma desproporção inqualificável. Aliás, como todo este projeto é inqualificável. E como os seus professores doutores têm estado a qualificá-lo, não, se calhar não muito diretamente, ou menos diretamente, mas nesse sentido. E também gostaria de colocar aqui algumas questões relativamente à propriedade privada. Eu, por acaso, tenho uma fração autónoma no Algarve, que não pratico alojamento local, mas que tenho filhas adolescentes, e já um bocadinho mais que adolescente, e que posso permitir que elas vão lá com os amigos. E eu não posso controlar se eles fazem barulho ou não. Porque é que o alojamento local, o barulho que devia ser, o incómodo para os outros condóminos, que devia ser tratado de uma forma autónoma e não necessariamente consequência do alojamento local, se eu emprestar a casa ou dizer à minha filha, aos amigos da minha filha, das minhas filhas, para irem para lá, isso é tratado de uma forma autónoma. Mas se for consequência de eu rentabilizar o meu imóvel, já posso ser privada do meu direito ou posso ter alguma privação do meu direito de propriedade. Eu acho isto inconcebível. Já agora, querendo ser sintética, mas são assuntos diferentes, também um bocadinho aqui relativamente àquilo que falamos da parte da manhã do arrendamento nos 5 anos anteriores não ter havido renda. Eu sou consultora, eu sou jurista, sou consultora de investimentos e o que eu posso presumir, se esta lei for aprovada, é que vou aconselhar os meus clientes a investirem em imóveis que não tenham sido alvo de arrendamento nos últimos 5 anos. Mas eu acho que há aqui estamos a tratar de forma desigual os proprietários, o que não deveria acontecer. Deixo estas questões. Muito obrigado, Sra. Doutora. Mais alguma questão para chegarmos à cifra de 3? Bem, as questões foram colocadas já, espero que tenham muita resposta. Ora bem, eu como não é claro qual dos oradores é que se dirigem estas perguntas, eu próprio vou dizer qualquer coisa, depois vou pedir ao professor Gilberto Ferreira que diga também qualquer coisa
e depois ao professor Joel Luís Ramos, assim eu entender que tenha também qualquer coisa. A primeira questão tem a ver com, pode o Estado, digamos assim, decidir qual é o destino que as pessoas dão à sua propriedade? Ora bem, eu diria que no regime de planificação tipo soviético, sim. No regime de economia de mercado, não. Ou então, enfim, não saímos da órbita da União Europeia, saímos da órbita de tudo e mais alguma coisa. Eu durante o PREC havia aqui ilustres colegas meus, agora já mudaram todas as ideias, mas havia ilustres colegas meus que diziam que não, que nós devíamos transformar o país numa espécie de Albânia, isolado, pobre, mas tudo gente igual e assim é que devia ser e tal. Bom, então, enfim, são coisas que passam rapidamente, se bem que hoje em dia não há nenhum português que defenda essa teoria. Portanto, Sr. Doutor, eu, enfim, consideraria, enfim, constitucionais tudo aquilo que seja limitar a autonomia privada, a menos que haja, naturalmente, uma justificação. Bom, mas enfim, isso é apenas a minha opinião. Relaciona-se com isso o problema de saber se o Supremo pode ou deve tomar decisões, não é, que venham, enfim, refletir. O Supremo não tem meios, não tem gabinetes de estudo, não tem estatísticas, não tem coisa nenhuma, nem é desejável que tenha, porque não é esse o papel do Supremo, esse é o papel do Governo. Não é? Portanto, estas questões estavam a ser discutidas e que foram resolvidas pelo Supremo, enfim, num determinado sentido, deviam ter sido resolvidas pelo Governo, talvez fosse boa ideia, e pelo Parlamento, não é? Em vez de estarem a fazer este pacote na altura, terem esclarecido, e afinal de contas, com que, enfim, com o que é que se passa com isso. E com isto passamos aqui às questões que a Satora colocou. Vamos lá ver, o condomínio tem o direito, aliás, se isto for para a frente, nem tem que justificar, se não for para a frente, tem que justificar com o barulho. Tem o direito de proibir o alojamento local que faz barulho. Então, o condomínio não pode proibir cães, por exemplo. Eu suponho que há mais pessoas perturbadas nos condomínios por causa de cães, né, que estão fechados em casa a ganir durante noites inteiras, do que por causa das festas que de vez em quando os jovens possam fazer. Não é? Todavia já há uns escritos, não é? Eu devo dizer que sou defensor dos animais, não é? Que tenho, enfim, já há muitos anos que eu publico nesse sentido e por aí fora. Todavia, que diabo, temos aí já ilustres pessoas que dizem que os cães fazem parte dos direitos de personalidade, não é? Às tantas parece que o vizinho ter um cão é direito de personalidade dele, mas eu poder dormir à noite já não é direito de personalidade. Enfim, pronto, temos uma sociedade muito movediça, não é? Estas coisas efetivamente acontecem. Realmente, enfim, a insegurança que isto causa nos investimentos, já estou a ter toda a razão. Não é? Agora, atenção, eu volto a sublinhar, a maioria das pessoas que recorrem ao alojamento local não são multinacionais, nem são fundos, aqueles fundos de investimentos imobiliários, enfim, muito enérgicos que existem, porque eles fazem hotéis de 5 estrelas, como é evidente, não vão arranjar um apartamento miserável e não sei aonde para um alojamento local. Isto é iniciativa privada de pequenos proprietários. Volto a dizer, Portugal não é um país de inquilinos, nem é um país de pessoas a viver debaixo de pontes. Portugal é um país de pequenos proprietários, de pequena, média burguesia, em que as pessoas vivem em casa própria, não é? E a imagem da pessoa que, por exemplo, tem a sua casinha e tal, agora já tem uma certa idade, quer ir para um lar e vai arrendar a sua casinha para ter, enfim, um lar um bocadinho mais simpático ou dar de alojamento local, então essa pessoa não merece proteção. Enfim, isto são questões para os parlamentos e para os governos, mas nós estamos aqui a discutir um projeto de diploma. Esse projeto de diploma deve ser integrado efetivamente dentro de toda a ordem jurídica, não é? Isso permite-nos fazer aqui estas considerações, sempre com muito respeito pelas opiniões adversas. Atenção, entendo que o Parlamento e o Governo legítimos deste país pode decidir se o país se orienta ou não para o turismo. Agora, não faz sentido orientar para o turismo e depois tirar 40% das camas. Isso, então, onde é que querem os turistas? Ou que espécie de turistas é que nós queremos, não é? Enfim, questões para o Parlamento e para o Governo, vamos ver como são resolvidos. Colega e amigo José Alberto Vieira, faça favor. Bom, eu devo confessar que sempre me fez muita confusão os problemas que traziam para a censura do alojamento local. Eu lembro-me, aqui há poucos anos, no Porto, ouvir um ilustre desembargador da relação do Porto, aliás, um dos relatores de alguns dos acórdãos da relação do Porto que marcaram a discussão jurídica que depois deu origem à controvérsia judicial resolvida pelo Supremo Tribunal de Justiça, e ele relatava do seu conhecimento dos vários casos o tipo de problemas que estavam subjacentes aos casos judiciais. E mais ou menos 3 problemas. O barulho. 2, o desgaste das partes comuns. 3, a segurança. E, portanto, havia queixas que as pessoas não se sentiam à vontade porque entravam estranhos no prédio e pronto. E eram essas as questões que motivavam a litigiosidade no âmbito territorial da relação do Porto. Devo dizer que os casos eram relativamente poucos. Aliás, se vocês forem ver,
o número de acórdãos sobre esta matéria, ele não chega sequer à dúzia, e eu, aliás, pergunto-vos, se forem ver quais são os acórdãos que existem em matéria de relações de vizinhança, nomeadamente de emissões de ruídos, quantos são sobre esta matéria? Num contexto em que reparem, o arrendamento propicia a possibilidade de hospedagem. Qualquer arrendatário pode aceitar hóspedes. As pessoas não têm nenhuma limitação ao movimento de amigos ou de pessoas no prédio. E quem tem um mínimo de experiência de vivência em condomínio, eu vivi em condomínio a minha vida toda, tem algumas dúvidas sobre estas situações de alojamento local e introduzem efetivamente a perturbação que muitos condóminos ou até alguns arrendatários introduzem nos edifícios. E, quer dizer, basta ter uma ideia da jurisprudência existente, sobretudo em matéria de emissões, ao longo dos anos, e a jurisprudência que esteve subjacente a esta controvérsia do alojamento local, para detectar logo a relativa irrelevância das situações de perturbação causadas pelo alojamento local. Dir-me-ão que a circunstância do alojamento local ser uma prática relativamente recente, portanto nós temos uma regulação de 2014, portanto temos cerca de 7, 8 anos, que poderá ter contribuído para isso. Em todo o caso, os problemas de convivência entre as pessoas são muito semelhantes. Eu posso dizer que convivo também localmente com situações de alojamento local, e, pelo menos na zona que eu habito, vejo turistas com muito mais urbanidade e civismo que muitos arrendatários e condóminos que habitam nesses edifícios. Portanto, a abordagem à problemática do alojamento local tem realmente de ser estudada em termos que confiram uma compreensão sobre o fenómeno e não manifestações tipo panfletário de opiniões, sobretudo de alguns condóminos que, às vezes com motivações pouco claras ou até alguma mesquinhez humana, introduzem conflitualidade onde, na verdade, pouca razão haveria para existir. Eu, pessoalmente, sinto-me perturbado com a intrusão no exercício da liberdade que advém deste pacote legislativo. E aqui, eu não falei do arrendamento, nem quero falar, mas quando ouço falar em arrendamento forçado, fico sinceramente preocupado. E a minha sensibilidade jurídica fica afetada. Quando olho para esta proposta do alojamento local e verifico que os condóminos podem, no condomínio, decidir arbitrariamente, sem justificação alguma, se opõem relativamente à prática do alojamento local de uma fração, mas podem autorizá-la relativamente a outra ou outras frações, a minha preocupação aumenta substancialmente, até porque isso é ceder a uma tentação que o legislador até hoje nunca tinha cedido. O Sr. Professor António Menezes Cordeiro está a referir o exemplo dos cães nos edifícios que são normalmente fatores de perturbação. Bem, eu nos últimos anos tenho tido cão e procuro que eles não perturbem. Mas a verdade é que o legislador nunca deu aos condóminos o poder de intrusão no exercício da propriedade nas frações autónomas. Vocês vejam que se há problemas de emissões, nomeadamente de barulho, a Assembleia de Condóminos não tem competência. Embora as pessoas às vezes julguem que, mas não tem. E qualquer deliberação que tome na matéria é nula, nem sequer é anulável, é nula. E quem diz das emissões de ruído diz de outras espécies de perturbação nas relações de vizinhança. Então é agora no alojamento local que os outros condóminos vão decidir sobre a fruição que o proprietário da fração tem. Vão intrometer-se no exercício do direito de propriedade, impedindo e, portanto, potencialmente impedindo e, portanto, limitando a fruição que daí pode advir. Mas a que título? Portanto, isto tudo são perturbações efetivas da liberdade que pessoalmente, não juridicamente, mas pessoalmente me perturbam. Já vos disse que em termos de sistemática do Código Civil temos uma entorse. Se olharmos para a tutela constitucional da propriedade, eu temo que tenhamos mais do que uma entorse, tenhamos uma fratura e se calhar uma fratura em múltiplos sítios. E, portanto, enfim, a conformidade que estes diplomas trazem hoje
enfim, tem que se lhe diga. Eu não quero alongar muito, até porque isto às vezes envolve apreciações que podem cair no teor político. Eu costumo dizer que sou apolítico como jurista, mas temo realmente que há uma certa altura em que nós não conseguimos ficar indiferentes, porque o exercício político bate aqui de frente com concepções jurídicas que estão assentes e que têm o seu lugar nas fontes de direito em vigor, que não deixam de poder ser apreciadas também à luz jurídica. Muito obrigado, Sr. Professor José Luís Ramos. Rapidamente, muito obrigado. Relativamente à primeira pergunta, que era relativa à conversão, eu estou totalmente de acordo quanto às dúvidas, porque, como já foi dito de manhã, para além das questões de fundo, há com certeza uma técnica legislativa muito eficiente e há questões que não foram sopesadas, não foram pensadas, e parece que a afetação de uma fração ou a afetação de um espaço era apenas habitacional, quando se esquece os outros fins. Aliás, sobre isso mesmo, é bom dizer agora, relativamente ao acórdão de uniformização de jurisprudência, um ponto que esse acórdão supesou, e a meu ver supesou bem, que é o problema da integração do alojamento local nos atos de comércio, e daí a distinção entre, obviamente, alojamento local e aquilo que é habitação. Portanto, na verdade, o que está aqui em causa é absolutamente algo mais de fundo, mas que tem a ver com a conversão, ou seja, não há só a dicotomia entre alojamento local e habitação, o imóvel pode ter sido destinado no passado a outras funcionalidades, a outras afetações e obviamente nada disso foi supesado. Aliás, isso faz-me lembrar quando eu comecei a minha vida académica aqui assim na faculdade e fui na altura colaborar com a cadeira de Direitos Reais. O que se discutia na altura, o exemplo clássico era da chamada fábrica de bolos numa determinada fração e sobre as restrições ou os abusos relativamente a essas matérias. Portanto, na verdade, estas matérias, ou seja, o eventual e o uso concreto de determinada fração, e daí a razão pela qual havia ou tem havido sempre no passado diversas afetações e afetações diferentes, e para além disso as afetações ilegais, tudo isso o legislador tem pensado e tem tentado regular, e depois obviamente nestas situações de conversão parece-me que é absolutamente abusivo e mal pensado. Relativamente aos animais, apenas uma nota para dizer que há hoje em dia também, e mais uma vez parece que era a via mais adequada, cada caso é um caso e devia de ser a jurisprudência a decidir essas questões, e o Supremo Tribunal de Justiça ultimamente muito tem, e não só ultimamente, decidido relativamente às questões dos animais, mas também é bom dizê-lo que já começa a aparecer, já que estamos a falar em propriedade horizontal, regulamentos de condomínio a restringir a permanência nas frações exatamente dos animais. Era apenas e depois coloca-se a questão de saber se esse regulamento de condomínio é legal ou não, são outras questões, mas enfim, se dava outro colóquio designadamente sobre o direito dos animais, etc. Mas para mostrar que todas estas questões são questões que com certeza que não podem ser decididas de uma penada no recato dos gabinetes governamentais, e depois das diversas questões parece que ficam por decidir, designadamente esta da conversão e muitas outras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Isso, enfim, levava-nos muito longe discutir isto tudo em pormenor, mas suponho que está aqui ventilado, mais ou menos, e todos nós temos daqui mais esclarecidos. Bom, meus amigos, temos agora aqui mais um intervalo para café. Desfrutem dele e depois vamos à última mesa, que vai ser uma mesa muito gira, não é? Que são questões administrativas, questões fiscais e questões assistenciais. Então, muito obrigado aos nossos oradores e até já.